Bom dia, amigos queridos. Que a paz de Jesus nos envolva nesta manhã sublime de sábado, pedindo a Deus que Ele possa nos proteger e que nós, nesse momento, possamos juntos reunir todos os nossos propósitos para o bem, formando uma vibração de amor, para que os amigos espirituais nos assistam no Evangelho de hoje. Dando continuidade ao capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, nós vamos ler Parábola do Mal Rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu, e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio e, exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda-me Lázaro a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para o não daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde está para aqui. Disse o rico: Então eu te suplico, pai Abraão, que mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhe testemunho dessas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés nem os profetas, também não acreditarão ainda mesmo que alguns dos mortos ressuscite. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Nós, nesse instante, vamos convidar a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, pedindo ao nosso Mestre que nos ampare, que nos sustente e que traga para todos nós as vibrações amadas destes benfeitores que tudo fazem para nos auxiliar. E assim, Senhor, com pensamento elevado, nós dizemos: Mestre Jesus, ampare os nossos propósitos no bem, que a lição de hoje sirva para todos nós, de grandes reflexões, que sejamos conscientes, Mestre, das oportunidades sublimes que o Senhor tem nos concedido para que nós possamos olharmos para dentro de nós e ver ainda a pobreza de nossos sentimentos. Auxilia-nos, Mestre, a ter compaixão, a compreender o exercício da caridade, da benevolência, e que sejamos cada dia mais indulgentes com o nosso irmão. Que Deus, na infinita misericórdia, possa nos auxiliar hoje, agora e sempre. Queridos irmãos,
Convido a todos a compartilhar dessas reflexões desta manhã, para que nós possamos aproveitar as oportunidades sublimes que o Senhor tem nos concedido. Nós precisamos compreender que muitas vezes a riqueza que nós trazemos não tem sido útil para nós no sentido de auxiliar, de contribuir. Nós vimos nessa passagem da parábola do mal-rico duas situações. Muitos de nós lutamos pelo pensamento materialista para ter as coisas, e tudo que nós conseguimos é uma bênção para nós, mas nunca esqueçamos que junto de nós também estão aqueles que muito necessitam. A lição nos leva a refletir na misericórdia, no amor e não mais na indiferença, porque Lázaro era o pobre e assim chamado porque tinha muitas chagas, muitas doenças, e nós sabemos que o Lázaro era um mendigo que ficava à porta de um rico. E este rico, vendo a sua necessidade, nunca sensibilizou para ajudá-lo. Então, o que ele alimentava? Daquilo que caía da mesa, quer dizer, dos restos, né? E nós precisamos entender que a maior riqueza não é no ter, é no ser. E ainda hoje, né, há quem tem esses banquetes, tem muitas festas, com uma saúde física exuberante e menospreza aqueles que batem à porta, tratando-os até com uma certa indiferença. É necessário que a gente possa lembrar que tudo que nós temos com fartura à mesa, nós temos que pensar também na nossa inteligência. Eu não tenho inteligência só para amontoar, para ganhar, para enriquecer. Eu preciso ser inteligente para não esquecer os irmãos do caminho, que muitas vezes nos pedem socorro e muitas vezes estão ainda imersos na ignorância, e é por isso que os sentimentos valem muito em nossa vida. É preciso que a gente pense no amanhã. Nós temos dito muito isso. Às vezes nós falamos da imortalidade, mas não vivemos a imortalidade. E por toda a parte nós vamos ver que existem pessoas em situações de necessidade em todos os lugares. E é por isso que a gente tem que observar as oportunidades que Deus tem nos dado para que a gente não atrofie toda a capacidade de ajudar, de esclarecer e de amar o nosso irmão. Nós precisamos lembrar que todos nós somos filhos do mesmo Pai, e as nossas condições evolutivas, elas são consequência dos nossos atos. Então, todos somos surpreendidos pelos Lázaros da necessidade que a vida nos traz. E muitas vezes esses Lázaros da necessidade e da aflição em provas, eles nos convidam a olhar para o outro, a perceber, porque qual é a posição aqui que aproxima de Deus? O rico foi indiferente. E que riqueza é esta? Que quando nós voltamos ao mundo espiritual, nós temos que prestar conta dela. E muitas vezes nós ignoramos que todos nós precisamos identificar junto de nossos corações aqueles que têm um conhecimento maior, que também têm contribuído conosco. Não é só a miséria material, mas temos a miséria moral. Nós temos tantos companheiros que são infortunados e que se enriqueceram com os mínimos gestos, e muitas vezes no setor da bondade, do estímulo, do entendimento, eles ainda sabem perdoar, ainda sabem amar, ainda sabem servir.
Então, é preciso que a gente observe as oportunidades que Deus tem nos dado de semear o bem. Quanto mais eu semeio o bem, mais eu me torno forte, melhor eu me sinto e cresço cada vez mais, porque nós temos na nossa caminhada que reconhecer que o próximo é aquele que caminha conosco no dia a dia, e é ele que é uma oportunidade para que eu possa melhorar, desejando todos, né, que comunguemos com a providência divina. Então, é preciso que a gente amplie o nosso olhar. Abracemos todos aqueles que têm necessidade diferentes da nossa, muitos ainda com tantos desânimos, vivendo expiações, quantos sofrimentos, e nós muitas vezes nos tornamos indiferentes. E é preciso que a gente abra o coração para que a gente possa servir o nosso próximo. Uma palavra, com gesto amigo, e estejamos convencidos de que todos nós somos filhos de um mesmo Pai e todos nós precisamos ampliar o nosso olhar para o outro para não fazermos como Abraão, como o mau rico fez, ser indiferente. E Lázaro, quando desencarna, ele tem uma condição muito melhor do que Abraão, do que, aliás, o mal rico. E isso nos mostra que todos nós somos necessitados do amor de Deus. E assim, com essa alegria em nossos corações, é que nós vamos refletir nos nossos atos, nas nossas atitudes, em tudo aquilo que Deus tem nos ofertado nesta reencarnação. Nós não podemos nos esquecermos a grande oportunidade que a reencarnação nos oferece. Ela nos possibilita cada dia mais vir compreender a lei de Deus e a lei que Jesus nos trouxe de uma forma tão grandiosa, amar ao próximo como a si mesmo. E nós vamos ver aqui a rogativa, né, que o mal rico faz a Abraão quando eles chegam no mundo espiritual. É justamente isso que eu gostaria hoje de abordar com vocês, meus irmãos, para que a gente pense no nosso amanhã. Todos nós, muitas vezes, não lembramos que nós vamos retornar ao mundo espiritual. E não é somente o rico da parábola, o grande devedor diante da vida. Todos nós temos muitas dificuldades ainda, porque muitas vezes aquele que tem muito é, vive preso no seu pensamento, encarcerado nessa ilusão do ter, do materialismo, e esquece de que nós podemos ofertar ao outro a menor parcela que for, mas proporcionando a eles um estado melhor de viver. E nós sabemos que quantos doentes, quantos aflitos, e quantos também trazem o privilégio da alegria para poder abrir as portas dos corações daqueles que se encontram tristes. E nós temos que lembrar, meus queridos irmãos, que todos esses ricos da experiência, ele muitas vezes contrai cada dia mais dificuldades criando débito para si, porque não pensa no amanhã, não pensa na consequência dos seus atos. E nós temos que lembrar da frase extraordinária que Emmanuel nos fala quando lembramos, né, do tesouro que nós adquirimos na vida, e o tesouro real da vida está em nosso coração. Que coração é o nosso? O que nós guardamos nele? Que sentimentos? Quais são as oportunidades? E onde está o seu tesouro, meus irmãos? E o seu tesouro, muitas vezes, ele está no seu coração, que é
a força dos nossos sentimentos, e é por isso que nós precisamos estender a mão para auxiliar uns aos outros. E quem não pode dar alguma coisa de si mesmo, com boa vontade, um sorriso fraterno, uma palavra de bondade, um encorajamento, quando nós estendemos as mãos e que podemos colaborar, matando a fome do nosso irmão e muitas vezes retirando-os das situações de miserabilidade ou outros também das situações morais em que se encontra, porque só o amor pode abrir as portas da plenitude espiritual e que nós possamos sempre lembrarmos que essa parábola ela é muito significativa, porque só o amor abre as portas da plenitude espiritual. E é com o amor que nós queremos viver e queremos entender que a verdadeira caridade, ela pode diminuir o mal do outro e ela pode também minorar as trevas da ignorância de tantos irmãos. E nós sabemos que a pobreza, ela é muito passageira, como tudo na vida tem sido muito passageiro, mas todos nós podemos auxiliar o nosso irmão, todos podemos servir, e é nisso que nós vamos lembrar da palavra de Jesus. O maior na vida será sempre aquele que fizer o devotado servidor de todos, para que quando cheguemos no mundo espiritual, a gente não tenha essa atitude de orgulho e de vaidade que Abraão, que o mal rico continua quando ele pede a Abraão que chamasse o Lázaro para molhar as pontas do seu dedo e levar a ele, porque ele estava com a língua ressecada. Ora, nós sabemos que todos nós responderemos pelos nossos atos. E ainda ele faz um apelo que muitos de nós ainda também fazemos este apelo. No mundo espiritual, nós esquecemos que nós vamos para o lugar que nós estamos construindo. Então ele diz aqui, disse o rico: eu então te suplico, pai Abraão, que mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar testemunho dessas coisas, a fim de que também venham eles para este lugar, que eles não venham para este lugar de tormento. Nós não pensamos nisso quando estamos encarnados, de dar a mão para aqueles que caminham conosco na nossa família, de mostrar o caminho. Não, e muitos ainda estão na espera das orientações espirituais, sendo que nós já tivemos tantas oportunidades e mais do que nunca agora, com o esclarecimento da doutrina espírita. E a resposta de Abraão é muito expressiva e reflexiva. Eles têm Moisés e os profetas que os escutem, quer dizer, aqueles que vêm nos ensinar, e nós, além dos profetas, de Moisés, de Jesus, nós temos hoje a doutrina espírita. E ele então disse: se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. E aí a resposta de Abraão: se eles não ouvem a Moisés nem os profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. A imortalidade precisa ser vivenciada, amigos. Façamos hoje para recebermos amanhã. Façamos hoje para que a nossa consciência esteja em paz diante com as leis. E lembre, cada dia você pergunte para você mesmo: onde está o meu tesouro? Onde mora o meu tesouro? E você vai ver que o seu tesouro maior é a sua família. É ali que estão as grandes oportunidades educativas e regenerativas que todos nós necessitamos. Por isso, queremos convidar a todos a essas reflexões para fazer ao próximo tudo aquilo que nós gostaríamos de receber. E que a bênção divina do amor de Jesus nos fortaleça e amplie o nosso entendimento. E nesta hora do passe, que saibamos receber a dádiva enquanto estamos a caminho, para modificar as nossas vibrações mentais. Que o passe, essa transfusão de energia,
Sustente os nossos pensamentos no bem. Mestre Jesus, que eu saiba refletir na grandeza deste momento, que as bênçãos sacrossantas possam fortalecer os nossos propósitos no bem. Fluidificai as nossas águas, Senhor, e que juntos possamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado, mas nunca, jamais esqueçamos de que essas bênçãos, tudo isso que temos recebido, é dádivas para que nós também possamos distribuí-las a mãos cheias com os nossos irmãos. Que a paz e a alegria se faça no coração de todos, que a paz se estabeleça no pensamento da humanidade e que nós juntos possamos rogar em favor do nosso querido Brasil. Deus, nosso Pai, que nesta manhã sublime nós possamos sentir as emanações vibratórias do Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec, trazida por Eurípides Barçanufo. Sustentai-nos, querido irmão, e que a paz e a alegria, a esperança, a concórdia esteja sempre conosco. Que assim seja.